queimar as roupinhas muito pré-modeladas. Eu tenho mais uma dezena de anotações aqui, mas eu acho que, com isso, as questões principais que eu acho que estruturam o filme, no meu olhar, acho que estão postas. Eu não explorei aqui detalhes de cenas e tal, mas eu acho que a maioria de vocês viu o filme, então eu acho que já é agora 8h37 aqui no meu relógio. Eu acho que tem um bom espaço para a gente começar a trocar. Esse problema da uma certa economia libidinal, né? E até do libido no sentido concreto, né? Porque das relações interraciais, e até eu, por exemplo, que sou uma pessoa de pele clara, essas coisas entram no mais íntimo das relações, entendeu? E são questões dificílimas de organizar e enfim, a presença dessa questão fetichizante mesmo, entendeu? E é muito difícil essa percepção da projeção do desejo e de uma relação de reciprocidade. Você falou do amigo, no roteiro original, quando ele está lá dentro daquela prisão que ele está amarrado para fazer o transplante, em vez daquela filminho que mostra a família antiga, ele ficaria vendo em repeat o James Taylor cantando uma canção chamada You've Got a Friend, que é uma canção bem interna e bonita. Eu gosto de James Taylor. Bonita, sim, só que em loop, entende? Como espécie de transformar a delicadeza e a docilidade pela repetição num exercício de horror. Mas ele falou que não teria dinheiro para pagar as execuções da música. Essa questão da imagem e da autoimagem, acho mesmo uma boa questão, essa questão do vazio, né? Que isso é um problema, eu acho que é bem complexo, porque eu vou até evocar uma coisa que está no título que eu botei. No fundo, eu botei um título que coloca ideias complexas para discutir. Mas, enfim, eu vou falar talvez delas de uma maneira um pouco injusta ou insuficiente. Mas quando eu boto lá quem quer ser um humano, tem a ver com a questão de quais as vantagens reais de ser incluído nesse sistema ou de participar para a manutenção desse sistema cognitivo, econômico, político, reconhecido que em torno da ideia que foi criada, né, uma ideia que tem história do humano como uma figura que quase diz sem dizer do homem, do branco, do ocidental, do racional, enfim. O que eu quero dizer? Porque essa coisa do vazio, porque tem um lado, isso é uma discussão que a gente não vai chegar, ela não tem solução, mas ela é uma discussão para se manter viva sempre, que em relação às possibilidades de vida e expressão fora da norma, tem um lado que é potencialmente fértil e estrategicamente interessante a posição de ser não inscrito na norma. Essa coisa que não se sabe bem o que é, essa forma de existir e não existir, se por um lado ela destrói as pessoas psicologicamente, fisicamente e as marginaliza, por outro lado, se é possível constituir força vital a partir de um outro sistema, é radicalmente ameaçador devolver para os sistemas brancos essa ameaça de uma coisa que você não identifica muito bem.
eu quero dizer, você trabalhar o vazio, porque, por exemplo, existem várias artes que trabalham vazio. Eu penso na música, mas tem a pintura, no sentido de você devolver o vazio. A música faz muito isso, né? Inclusive, a música negra trabalha muito sobre isso, né? A pausa, a síncope, o vazio, vou cair, não vou cair, o chão, só que eu me sustento. Essas formas estranhas de lidar com a experiência de aparição, desaparição. Eu estou tentando trabalhar o que você falou em termos poéticos, entendeu? Eu acho que o Francis Fanon vai falar isso, nessa forma de não ser. Se, por um lado, não ser é altamente destruidor, porque o ser humano é um ser humano, não, esse tipo de bicho aqui que nós somos, ele trabalha um pouco pela confirmação que se tem de que se existe, né? Olha para você, falam com você, reage ao que você faz. Então, é muito difícil constituir uma psique, uma formação de si, tendo essa estranha forma de resposta que, ao mesmo tempo, reconhece e não reconhece. Isso é muito difícil. Entretanto, se sobrevive a essa experiência e se consegue construir força vital para fora dela, a partir de outras formas de vida e de sociabilidade, é interessante trabalhar poeticamente esse problema, entendeu? Do indefinido, do obscuro, da pausa, da quebra, do break, do break, enfim, as coisas, o não humano, a música eletrônica, o dub, o sampleia e improvisa. Eu acho que tudo isso tem a ver também com a experiência, eu não sei se do vazio, mas eu estou indo um pouco longe do que você falou, mas serviu para falar uma coisa que eu acho importante. Mas eu acho que tem um pé no que você falou. Eu acho que tem uma questão que o vazio ele é também uma imagem da não acumulação. A branquitude, o poder, ele trabalha por uma ética da acumulação, da pilhagem e da propriedade, entendeu? De se encher, guardar, pegar para si, roubar, registrar, saquear e acumular, não distribuir. Então, de certa maneira, o vazio, se ele se servir como uma situação de atividade, ele pode ser muito interessante. E as artes e a cultura, às vezes, trabalham isso, entendeu? Enfim, sei lá, eu penso aqui na música dub, por exemplo, aí o vocal nunca chega, a música nunca começa, tem uma coisa do vazio. Eu tô distorcendo um pouco o que você está falando, mas é que eu acho que eu quero dizer, isso tem a ver com Get Out. Eu acho que é interessante no campo das artes e das expressões, quando possível, né, quando a gente tem casa, comida, alguns amigos e uma espécie de estabilidade da vida vivida, pensar a expressão a partir também desses valores, digamos, negativos, entendeu? Jogar com o vazio. Você fala, então, se eu sou vazio, eu vou te devolver o vazio. E o pior do que isso, você não vai entender e vai gostar. Entende? Então, eu acho que é isso que eu quero dizer quando eu falei lá atrás sobre a gente perceber esses segredos plantados nos discursos artísticos, entendeu? Eu acho que a experiência do vazio ela é uma experiência que, ao mesmo tempo, tem a ver com isso que está falando, porque é um objeto que você preenche, projeta, que você não vê e produz relações assimétricas, nunca de reciprocidade. Então, você se utiliza, né, um sadismo, um fetichismo, mas, ao mesmo tempo, pensando numa perspectiva que é um dos meus campos de maior interesse, eu acho que tudo isso se torna potencialmente objeto de devolução poética, entendeu? A própria experiência do navio negreiro, enfim, as coisas
aparecem, por exemplo, você falou do algodão, né? É uma das coisas que o Pio planta. Não, ele não planta algodão, ele planta o elemento, que é como era a cana-de-açúcar aqui, né? As plantations, as fazendas escravistas americanas, as pessoas escravizadas produziam algodão. E aí ele acha dentro da poltrona o algodão, que é um símbolo desse status quo escravista, que é, digamos, o material físico sobrevivente da escravidão, que tem a memória da escravidão, o material algodão, e ele pega o algodão e usa a seu favor para não ouvir. Ele tapa os ouvidos e não cai na mágica da mãe hipnotizadora. Então, o que eu quero dizer? O que para mim esse gesto diz? A subversão, quando possível, de materiais de opressão em forma de devolução poética, violenta ou não, enfim, mas essas coisas vão se tornando material. Por exemplo, eu me lembro de uma música, enfim, eu não estou querendo aqui que ninguém não goste ou goste da música, mas para mim um exemplo disso, a música que eu gosto, que chama Que Tiro Foi Esse? Que aí as pessoas dançam tomando um tiro e caindo. Para mim, é um pouco esse tipo de coisa, entendeu? Você pega um negócio que é a situação arquetípica da dor e da violência e da morte da população negra, e aquilo é uma dança. Eu acho que boa parte das expressões culturais, elas fazem essa jogada, entendeu? Com rituais de guerra, com rituais de... Enfim, as coisas vão se retrabalhando. Como, por exemplo, os armamentos em algumas culturas musicais, o ruído das armas se torna batida e beat. Enfim, eu me interesso por essas transmutações de materiais, essa devolução, sacou? Eu acho que a cultura e o get out é um pouco fazer aparecer. Eu acho que o que se pode fazer é fazer aparecer para a gente trabalhar. Então, eu acho que a experiência do vazio tem a ver com isso. Você falou mais coisa, você falou da estranheza, e eu acho que é muito importante esse assunto, e ele é muito complexo, mas eu estaria aqui no campo de uma certa defesa da estranheza como possibilidade, não requisitar para uma postura política anti-status quo o desejo de normalização. Eu acho que talvez a gente querer e desejar a estranheza como estranheza, e não estranhá-la, digamos assim. Não sei se isso é entendível,